pessoal, sou o professor Magaldi, advogado, leciono as disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Administrativo. Vamos hoje dar continuidade à teoria da pena. Vou abranger hoje os tópicos: cálculo da pena, concurso de crimes, erro na execução e erro no resultado diverso do pretendido. Vamos lá então? Vamos começar por cálculo da pena. O Código Penal adotou o sistema trifásico de cálculo da pena, que é o sistema que deverá ser respeitado pelo juiz ao aplicar a pena ao réu imposta na sentença condenatória. Antes de iniciar a fixação da pena, o juiz deve saber se o crime é simples ou qualificado, ou seja, ele precisa saber se o crime é um crime simples ou se o crime é um crime qualificado, porque ele precisa saber dentro de quais limites de pena procederá a dosimetria da pena. Exemplo: o furto simples, a pena varia de 1 a 4 anos de reclusão. Se ele for qualificado, a pena passa para 2 a 8 anos de reclusão. No homicídio, se o homicídio for simples, a pena varia entre 6 e 20 anos de reclusão. Se o homicídio for qualificado, essa pena passa para 12 a 30 anos de reclusão. O juiz estabelece a pena em 3 fases. Primeira fase, o juiz aplica as circunstâncias judiciais, ou seja, ele fixa a pena base de acordo com as circunstâncias judiciais. Segunda fase, o juiz aplica as circunstâncias agravantes e atenuantes. Terceira fase, o juiz aplica as causas de aumento e de diminuição da pena. Então, esse é o sistema trifásico adotado pelo Código Penal, o sistema em que o juiz estabelece a pena em 3 fases. Importante saber que o juiz deverá fundamentar cada fase do apenamento, sob pena de anulação da sentença. Nas primeiras 2 fases de fixação da pena, o juiz estará vinculado aos limites legais, ou seja, ele não pode aumentar a pena além do máximo previsto em lei, e ele também não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Na primeira fase de aplicação da pena, o juiz analisa a presença das circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais englobam a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as consequências e circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. Vamos então abordar cada circunstância judicial. A culpabilidade é um juízo de reprovação social incidente sobre o autor de um crime. A culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da pena. Além disso, todos os culpados serão punidos. Todos os culpados serão punidos. O juiz, ao analisar a culpabilidade, ele vai verificar se o agente tem um grau maior de culpabilidade que o outro. Se, por exemplo, no concurso de pessoas, ele verificar que um agente tem maior culpabilidade, que é o autor, tem maior culpabilidade em relação ao coautor e ao partícipe. Se o autor tem um grau maior de culpabilidade, o autor receberá uma pena mais severa. Assim, todos os culpáveis serão punidos. Vamos à segunda circunstância judicial. Os antecedentes. Os antecedentes são os fatos da vida pregressa do agente em matéria criminal. É o envolvimento anterior do agente em processos criminais e inquéritos policiais. A terceira circunstância judicial importante é a conduta social, que é o comportamento do agente dentro da sociedade. Quarta circunstância judicial, a personalidade. É a índole do agente, é o seu perfil psicológico e moral.
quinta circunstância judicial importante a ser analisada pelo juiz na primeira fase do apenamento são os motivos do crime. Os motivos do crime são os precedentes psicológicos propulsores da conduta principal. A sexta circunstância judicial importante são as circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias do crime se referem ao tempo do crime, ao local do crime. As consequências do crime se traduzem na verificação da extensão do dano produzido pelo crime. E temos a outra circunstância judicial importante, que é o comportamento da vítima, que pode influenciar na aplicação da pena, porque a vítima pode contribuir para a ocorrência do crime. Com isso, essa circunstância é considerada e a pena aplicada ao agente será mais branda. Vamos agora às circunstâncias agravantes e atenuantes aplicadas pelo juiz na segunda fase do apenamento. O juiz aplica as circunstâncias agravantes e atenuantes. As circunstâncias agravantes são aquelas que agravam a pena. Essas circunstâncias não podem aumentar a pena além do máximo previsto em lei. E o juiz pode aplicar, nessa fase do apenamento, as circunstâncias atenuantes, que são aquelas circunstâncias que atenuam a pena. Essas circunstâncias não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. E temos a terceira fase do apenamento do agente. É quando o juiz aplica as causas de aumento e de diminuição da pena, que são aquelas causas que aumentam ou diminuem a pena em proporções fixas. Exemplo de causas de aumento de pena: concurso formal, que está previsto no artigo 70 do Código Penal. O crime continuado, que está previsto no artigo 71, caput do Código Penal. E o crime continuado específico, que está previsto no artigo 71, parágrafo único do Código Penal. E temos os exemplos de causas de diminuição da pena. Exemplos: a tentativa, que está previsto no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. O arrependimento posterior, que está previsto no artigo 32 do Código Penal. E o erro de proibição evitável, que está previsto no artigo 21, segunda parte do Código Penal. Esse, meus amigos, foi um tema de suma importância para o direito penal, o cálculo da pena efetuado pelo juiz. Agora vamos ao outro tema, que é o concurso de crimes. O concurso de crimes é a ocorrência de 2 ou mais delitos por meio da prática de uma ou mais ações. No contexto do concurso de crimes, existem 2 sistemas. Primeiro sistema, o sistema do cúmulo material. As penas estabelecidas para cada um dos crimes são somadas. Esse sistema é adotado no concurso material. E temos o sistema da exasperação de pena, em que aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada de certo percentual. Esse sistema da exasperação de pena é aplicado no concurso formal e no crime continuado. Agora vamos ao concurso material. O concurso material está previsto no artigo 69 do Código Penal. O concurso material ocorre quando o agente pratica 2 ou mais condutas que produzem 2 ou mais crimes. O concurso material pode ser homogêneo, aquele em que os crimes são idênticos, e o concurso material pode ser heterogêneo, que é aquele em que os crimes são diversos. O agente deve ser punido com a soma das penas em que haja incorrido. No concurso material, é aplicado o sistema do cúmulo material, que impõe a soma das penas. O prazo prescricional será contado separadamente para cada uma das infrações penais. Agora vamos ao concurso formal, que está previsto no artigo 70 do Código Penal. O concurso formal ocorre quando o agente pratica uma única conduta que produz 2 ou mais crimes. O concurso formal pode ser homogêneo, é aquele em que os crimes são idênticos, e heterogêneo, é aquele em que os crimes são diversos. No concurso formal homogêneo, aplica-se a pena de qualquer dos crimes, acrescida de 1/6 até a metade.
No concurso formal heterogêneo, aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 até a metade. No concurso formal de crimes, é aplicado o sistema da exasperação de pena, em que aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada de certo percentual. O prazo prescricional será contado isoladamente e incide sobre cada pena do crime, sem levar em conta o acréscimo decorrente do concurso formal, ou seja, o prazo prescricional será contado separadamente e incide sobre a pena de cada crime, sem levar em conta o acréscimo decorrente do concurso formal. Agora vamos, meus amigos, ao crime continuado, que está previsto no artigo 71 do Código Penal. O crime continuado, ele ocorre quando o agente pratica 2 ou mais condutas que produzem 2 ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. O crime continuado pode ser comum e específico. O crime continuado comum é o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Está previsto no artigo 71, caput, do Código Penal. E o crime continuado específico é o crime doloso, praticado mediante violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes. Está previsto no artigo 71, parágrafo único do Código Penal. No crime continuado, as ações concomitantes, simultâneas ou contemporâneas não caracterizam o crime continuado, porque a lei exige que as ações sejam subsequentes. Quando o crime continuado for comum, aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 até 2/3. Quando o crime continuado for específico, aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada até o triplo. Vamos agora à natureza jurídica do crime continuado. O crime continuado é uma ficção jurídica. Na realidade, existem vários crimes, mas o legislador, por uma ficção, resume a existência de um único delito. Existe uma diferença entre o crime continuado e a habitualidade criminosa. Por quê? Porque na continuidade delitiva há uma sucessão circunstancial de crimes. Na habitualidade criminosa há uma sucessão planejada de crimes. Então existe essa diferença entre o crime continuado e a habitualidade criminosa. Agora vamos ao erro na execução, que está previsto no artigo 73 do Código Penal. O erro na execução pode ter resultado único ou duplo. O resultado único ocorre quando o agente atinge a pessoa não desejada. O resultado duplo ocorre quando o agente atinge a pessoa desejada e terceiro estranho. Nesse caso, é aplicado o concurso formal. E o erro na execução é chamado de aberratio ictus. Muito importante. E temos agora o erro no resultado diverso do pretendido, que está previsto no artigo 74 do Código Penal. É o chamado aberratio criminis. O erro no resultado diverso do pretendido ocorre quando o agente quer atingir um bem jurídico, mas acerta bem diverso. O agente pretende atingir determinada coisa e acerta a pessoa, ou pretende atingir determinada coisa e acerta a pessoa, ou pretende atingir determinada pessoa e acerta a coisa. Nessas situações, o resultado diverso do pretendido será punido por culpa. Exemplo: o agente joga uma pedra contra uma vidraça e acaba acertando uma pessoa em vez do vidro. Nesse caso, houve um crime culposo e o resultado foi diverso do pretendido.
o agente deve ser punido. Agora, vamos a um outro tema de suma importância, que é o sursis, a suspensão condicional da pena. É uma medida de política criminal benéfica ao réu, que impede o cumprimento da pena privativa de liberdade. A suspensão condicional da pena suspende a execução da pena privativa de liberdade imposta durante um determinado período e mediante certas condições. Vamos à natureza jurídica do sursis, da suspensão condicional da pena. Existem duas posições em relação à natureza jurídica do sursis. A primeira posição, o sursis tem a natureza de um direito público subjetivo do sentenciado. O condenado tem o direito de ter suspensa a execução da pena imposta, por certo prazo e mediante o cumprimento de determinadas condições, desde que preenchidos os requisitos legais. Então, essa é a primeira posição em relação à natureza jurídica da suspensão condicional da pena. É um direito público subjetivo do sentenciado. E a segunda posição, o segundo entendimento sobre a natureza jurídica do sursis, é que é uma forma de execução da pena privativa de liberdade, porque o sursis tem natureza de pena efetiva. Vamos às espécies de sursis. Temos o sursis etário, é a primeira espécie, é aquele concedido ao condenado maior de 70 anos na data da sentença. Esse sursis pode ser concedido desde que a pena não exceda 4 anos. Temos outra espécie de sursis, que é o humanitário. É concedido ao condenado por razões de saúde, independentemente de sua idade, desde que a pena não exceda 4 anos. Temos o sursis simples. É concedido ao condenado que está sujeito ao cumprimento das condições de prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. E temos a quarta espécie de sursis, que é o sursis especial. É concedido ao condenado que está sujeito ao cumprimento de condições menos severas previstas cumulativamente, que são proibição de frequentar determinados lugares, não pode ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, e comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Agora, pessoal, vamos aos requisitos da suspensão condicional da pena. Existem requisitos objetivos e subjetivos. Vamos primeiro falar dos requisitos objetivos do sursis processual, da suspensão condicional da pena. Vamos lá. Primeiro requisito objetivo: qualidade da pena. A pena deve ser privativa de liberdade. Segundo requisito objetivo: quantidade da pena. A pena deve ser não superior a 2 anos. E o terceiro requisito objetivo da suspensão condicional da pena é a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Agora vamos aos requisitos subjetivos do sursis. Primeiro requisito subjetivo: condenado não reincidente em crime doloso. Ou seja, o condenado não pode praticar novo crime doloso se já tiver praticado anteriormente. Ele não pode ser reincidente em crime doloso. E o outro requisito subjetivo: as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis ao agente. Então, esses foram os requisitos da suspensão condicional da pena. Agora vamos às condições da suspensão condicional da pena. Existem condições que são estabelecidas pelo juiz e que o agente deve cumprir para obter o benefício processual da suspensão condicional da pena. Essas condições, elas podem ser legais e judiciais. As condições legais estão previstas em lei,
são as condições estabelecidas para o sursis simples, que está previsto no artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal, e as condições estabelecidas para o sursis especial, que estão previstas no artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Essas são as condições legais do sursis. E temos as condições judiciais, que são aquelas estabelecidas livremente pelo juiz e que não estão previstas em lei. Essas condições devem se adequar ao fato e à situação pessoal do condenado. Agora vamos ao sursis incondicionado. O sursis incondicionado é o sursis sem imposição das condições legais. Não existe no sistema penal vigente, porque se a suspensão é condicional, não pode ser incondicionada. Vamos agora ao período de prova. O que é o período de prova? É o prazo em que a execução da pena privativa de liberdade está suspensa, mediante o cumprimento das condições estabelecidas. Em relação ao cabimento do sursis ao condenado pela prática de crime hediondo, a questão é controvertida. Existem duas posições. Primeiro entendimento, primeira corrente entende que é cabível a concessão da suspensão condicional da pena ao condenado pela prática de crime hediondo, porque a Lei 8.072 de 90 não o vedou de modo algum. E há uma outra corrente que entende que não é cabível a concessão da suspensão condicional da pena ao condenado pela prática de crime hediondo, porque o juiz pode estabelecer o regime fechado para o cumprimento da pena, não sendo razoável conceder o benefício. O sursis pode ser revogado. A suspensão condicional da pena pode ser revogada. A revogação do sursis pode ser obrigatória e facultativa. Casos de revogação obrigatória do sursis. Primeiro caso, superveniência de condenação irrecorrível pela prática de crime doloso. Segundo caso, frustração da execução da pena de multa, sendo condenado solvente. Terceiro caso, não reparação do dano, sem motivo justificado. E quarto caso de revogação obrigatória do sursis, descumprimento das condições legais do sursis simples. E vamos aos casos de revogação facultativa do sursis, porque ele pode ser revogado facultativamente. Primeiro caso de revogação facultativa, superveniência de condenação irrecorrível pela prática de contravenção penal ou de crime culposo. Segundo caso, descumprimento das condições legais do sursis especial. E o terceiro caso, descumprimento de outra condição imposta pelo juiz que não está estabelecida em lei. Um outro tópico importante dentro do contexto da suspensão condicional da pena é a audiência admonitória, que é uma audiência de advertência que tem a finalidade de cientificar o sentenciado das condições impostas e das consequências do seu descumprimento. É uma audiência de suma importância para a concessão do sursis ao agente. E o sursis, ele pode ser cassado pelos seguintes motivos. Primeiro motivo, o não comparecimento do sentenciado à audiência admonitória acarreta a cassação do benefício do sursis. Está previsto no artigo 161 da LEP, da Lei de Execução Penal. Um segundo motivo que gera a cassação do sursis é o aumento de pena, que exclui o benefício em decorrência do provimento do recurso da acusação. O sursis é facultativo, porque o condenado não está obrigado a aceitá-lo. A renúncia ao sursis é possível, porque se trata de um benefício em que a aceitação não é obrigatória. O condenado pode renunciar ao sursis na audiência admonitória ou durante o período de prova. Esses foram os temas abordados nessa segunda aula da teoria da pena. Próxima aula abordarei os temas livramento condicional, os efeitos da condenação,
a reabilitação e a medida de segurança. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhem esse vídeo, deem um like, se inscrevam no meu canal para que eu possa continuar a fazer outros vídeos. Um abraço a todos. Muito obrigado.